Pronto aí, pessoal? Silêncio, sentar a cara dos seus lugares, olhar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre um filósofo árabe que viveu na Idade Média, o Al-Ghazali. Ele viveu aí de 1058 a 1111, ou seja, na transição do século XI para o século XII. E ele vai desenvolver uma filosofia que, na verdade, é crítica da própria filosofia. Ele começa aderindo ao ideal filosófico de conhecer a verdade através da razão. Desde o nascimento da filosofia na Grécia Antiga, e depois com Platão e Aristóteles, que vai influenciar bastante o pensamento islâmico, sempre se buscou o conhecimento da verdade através da razão. A filosofia ela nasce questionando a religião e os mitos, porque a religião e os mitos buscam explicar as coisas através da fé. E para a filosofia, a fé não é suficiente, a fé é incapaz de nos dar uma verdade certa, segura e verdadeira. Pelo contrário, a fé nos leva a explicações muitas das vezes contraditórias, como as religiões e seus mitos. Cada mito tenta explicar as coisas de uma forma diferente. E nenhum mito coincide um com o outro nessa explicação. Nenhuma religião coincide uma com a outra sobre a criação, sobre a salvação e sobre os diversos aspectos da existência humana e do universo. Então a filosofia vai buscar uma resposta racional, lógica e natural para os fenômenos. Então ele começa abordando a filosofia dessa maneira, ele vai buscar a explicação de tudo através da razão, mas ele vai perceber o seguinte: a razão ela é limitada. A razão pode muitas vezes nos levar à compreensão desse mundo sensível no qual nós vivemos, mas a razão não pode nos ajudar a explicar a realidade transcendente que está além desse mundo. Ou seja, a religião, ou a fé, ou o próprio Deus não pode ser explicado pela razão. Deus só pode ser compreendido através da fé. Até porque a realidade divina transcendente é um grande mistério. E para mergulhar nesse mistério é preciso de fé. A razão não pode adentrar esse mistério e compreendê-lo. Isso na perspectiva do Al-Ghazali. Então ele faz uma crítica à filosofia na sua obra Tahafut al-Falasifa, né? Nessa obra ele vai mostrar a incoerência dos filósofos, mostrar como a filosofia não consegue explicar Deus. Por mais que Platão e Aristóteles tenham tentado definir Deus, os dois chegam a conclusões diferentes, diversas. Platão vai chegar à concepção de um mundo inteligível, um mundo além desse mundo aqui, um mundo que tem um vórtice, ou seja, lá no topo do mundo. Seria essa realidade transcendente do uno. Surgiu ou derivou as múltiplas coisas. E dentre essas múltiplas coisas eram múltiplas formas. E dentro desse mundo inteligível tinha um demiurgo, uma espécie de Deus, plasmador, que baseado nas ideias e nas formas moldou o mundo sensível que esse mundo que nós vivemos. Então ele copiou das ideias tudo que existe nesse mundo. Por isso que tudo que existe nesse mundo é imperfeito. Então essa é a explicação de Platão. Depois tem Aristóteles. Aristóteles vai chegar a Deus através das causas. Então tudo que existe tem uma causa. E para Aristóteles são 4 causas: material, formal, eficiente e final. E qual seria a causa do universo, que deu origem a todas as coisas? Aristóteles vai chegar a uma coisa, ou a um ser que ele chama de motor imóvel. O princípio de tudo seria um motor imóvel. O motor que move todas as coisas, mas não se move. Ele move tudo por atração, atraindo tudo para si. Então são perspectivas contraditórias, diferentes, diversas. E aí ele vai dizer que para compreender a Deus, especialmente o Deus islâmico, muçulmano, que é Alá, é preciso você aderir à fé. A razão não consegue explicar Deus. Só a fé pode nos fazer mergulhar no mistério divino, no mistério transcendente da religião. Então, na sua teoria do conhecimento, ele vai dizer que a razão nos ajuda a conhecer, mas só a conhecer a realidade desse mundo. A razão não nos permite ou não nos dá condições de conhecer aquilo que está além desse mundo e além dessa vida. O que está além desse mundo, além dessa vida, a gente só pode conhecer através da
fé. Então, a razão é limitada, ela nos permite conhecer só o que existe nesse mundo em que nós vivemos, o mundo material. Ela não nos dá acesso ao mundo espiritual ou à realidade transcendente. E é por isso que ele vai fazer uma conversão. Ele começa como um filósofo e depois vai terminar como um teólogo místico. Ele vai aderir ao sufismo. O sufismo é uma prática religiosa islâmica onde os indivíduos renunciam a tudo desse mundo. Vivem como se fossem monges. Então eles vivem desapegados de tudo, de bens materiais, inclusive vendeu tudo que tinha, largou tudo e foi virar um andarilho, uma espécie de mendigo, um itinerante. Nas suas andanças ele buscava encontrar, através da relação íntima com o sagrado, com o transcendente, com Allah, a compreensão da vontade de Deus. Então ele aderiu ao misticismo e ao sufismo, né? Uma espécie de monge, um andarilho, alguém que renunciou a tudo, vendeu tudo que tinha, viveu desapegado das pessoas e das coisas. Para ele, essa é a melhor forma de você entrar em contato com Deus, com Allah, com o transcendente, com o divino. É se desapegando dos bens materiais, porque Deus é um ser espiritual. Quando a gente se apega às coisas materiais, a gente não consegue se ligar às coisas espirituais. Para você conseguir ligar-se às coisas espirituais, é preciso se desligar-se desse mundo, das coisas desse mundo, das pessoas desse mundo. Quanto mais apegado você é às coisas e pessoas desse mundo, menos você tem condições de entrar em contato com o divino, com o sagrado, com o transcendente, que para ele é Allah, né? Então ele vai dizer que a teologia é superior à filosofia e a fé islâmica é a única fé verdadeira. O verdadeiro Deus, Allah, se revelou ao profeta Maomé como complemento das revelações que já haviam sido feitas no Antigo Testamento para os judeus e para o Novo Testamento para os cristãos. Maomé é a revelação final e definitiva. E ele vem explicar toda a revelação anterior. Então o anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus, de Allah, teria aparecido para Maomé e ditou para ele o Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos. E ali estaria a vontade ou a revelação definitiva, no Alcorão, que é o livro sagrado dessa religião. Então a teologia é superior por quê? Porque é a teologia e a fé islâmica que nos leva a encontro com o verdadeiro Deus, que é Allah. Superior à filosofia. A filosofia só nos ajuda a conhecer esse mundo. O mundo do além, o mundo espiritual, a realidade para além dessa não dá. Na sua ética, ele vai defender a ética religiosa, uma ética que é da tradição das religiões monoteístas, a ética baseada nos mandamentos de Deus. Quase que é a mesma coisa dos 10 mandamentos. Vocês lembram os 10 mandamentos? Deus revelou a Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas, no caso Allah. Não usar o nome de Allah em vão, por isso você não pode falar Allah também, né? Eles têm vários outros nomes para se referir a Deus. Eles não usam Allah, porque é um sacrilégio usar o nome de Deus em vão. Assim como também era no judaísmo. O cristianismo meio que relativizou isso, ou deu um outro sentido. Não usar o nome de Deus em vão é não usar o nome de Deus para coisas que não são sagradas. Ainda assim o cristão usa pra caralho. O tempo todo o cristão está usando o nome de Deus para tudo. Nós estamos vivendo um momento político para a galera usando o nome de Deus, a religião, por quê? Mas, segundo o mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Terceiro, para os judeus, para o povo hebreu, você tinha que guardar o sábado. Para os cristãos, o domingo, porque Jesus ressuscita no domingo. Apesar de que tem os adventistas que dizem que é o sábado, mas essa é a tradição judaica, não cristã. Os primeiros cristãos da igreja primitiva se reuniam no primeiro dia da semana, que era o dia que Jesus havia ressuscitado. Para os muçulmanos, o dia sagrado é a sexta-feira. E é o dia sagrado para muita gente hoje em dia também. Sextou é o dia de sair para sagrado para a galera da cachaça. E o muçulmano também. O muçulmano é a sexta-feira, sextou para ele. É o dia sagrado. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. Você sabe o que não pecar contra a castidade?
Não fazer sexo antes nem fora do casamento. Não se apegar a bronha. Não mandar o DJ. Não liberar o Tonho. E não fazer uma gravação. Tudo isso aí está incluído. Os muçulmanos têm uma flexibilidade. O homem pode ter várias mulheres. Exatamente. Se comprar casa própria, tem que comprar para as quatro. Você pode ter quantas mulheres você conseguir sustentar. Se não conseguir, você não pode ter nenhuma. Os caras que vai ter que sustentar, o filho deu ruim de novo. Deu ruim de novo. Não pecar contra a honestidade, não levantar falso testemunho, ou seja, não mentir, não desejar a mulher do próximo e nem as coisas alheias. Então, essa seria basicamente a ética. Além de outros fundamentos que você tem que visitar pelo menos uma vez na vida, a Kaaba, o texto sagrado, o Jerusalém, em Meca, né? Fazer 5 orações diárias voltado para Meca, uma série de outros mandamentos, outras especificidades. Ele defendia que existe um equilíbrio entre fé e razão. A razão nos ajuda a conhecer esse mundo. A fé nos faz ou nos ajuda a mergulhar no outro mundo, na outra realidade, que é a realidade de Deus. Pronto aí, ó. Então ele nasceu no atual Irã, dirigiu uma prestigiosa escola, que é a Nizamiya, que é uma escola em Bagdá. Bagdá que era o centro intelectual do mundo naquela época. Ali estavam sendo realizados os principais estudos da medicina, da química, da matemática. Ele dirigiu essa escola de 1992 a 1996. Lá ele escreveu a obra Maqasid al-Falasifa, né, que é a opinião dos filósofos. Depois ele vai escrever a outra, Tahafut al-Falasifa, que é sobre a incoerência dos filósofos. Que explica aí a visão neoplatônica. No primeiro momento ele se inspirou em Platão, uma nova visão de Platão, perspectiva, em Aristóteles também, estudiosos islâmicos. Suas palestras para ele fama, riqueza, ele ficou famoso, rico, mas depois ele abandonou tudo para poder mergulhar no misticismo, no sufismo, para poder encontrar verdadeiramente Deus ao lado. Mas depois de concluir que a verdade provenha da fé e não da razão, não da filosofia, a verdade vem das práticas místicas, do misticismo, né? Ele abandonou a filosofia, abandonou também o cargo de professor, vendeu todos os seus bens para poder se tornar um pregador. Passou a pregar o islamismo, como o sufi, como o dari, desapegado a tudo, as coisas desse mundo, vivendo da caridade alheia. Chegou a acreditar que todas as ligações causais entre os acontecimentos só eram possíveis por causa da vontade de Deus. Ou seja, tudo que acontece só acontece por vontade de Deus. Nada acontece se não for da vontade de Allah. Allah governa o universo com a sua providência divina. Então por hoje é isso aí, pessoal. Esse é o pensamento de Al-Ghazali, compreenderam? Sim. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Favorável? Diz isso.